Parte 2, capítulo 17. Todos os governantes de todos os tempos tentaram impor uma falsa visão do mundo aos seus seguidores. Contudo, sem poder se dar ao luxo de fomentar ilusões que pudessem significar algum prejuízo à eficiência militar, considerando que a derrota significava a perda de independência ou qualquer outro resultado geralmente considerado indesejável. Era preciso tomar sérias precauções contra tal possibilidade. Afinal, é impossível ignorar fatos físicos. Em filosofia, religião, ética e política, talvez o resultado de 2 mais 2 seja 5. Mas, quando se trata de projetar uma arma de fogo ou um avião, o resultado precisa ser 4. Assim, mais cedo ou mais tarde, as nações ineficientes na guerra eram conquistadas e a busca pela eficiência era inimiga das ilusões. Além disso, para ser eficiente, era necessário ser capaz de aprender com o passado, que significava ter uma ideia bastante abrangente dos fatos do passado. Não que jornais e livros de história não tenham sido parciais e salpicados de ideologia. Claro, mas uma falsificação nos moldes atuais seria algo inteiramente impossível. A guerra era uma firme salvaguarda da saúde mental e, no que se referia aos interesses das classes dominantes, provavelmente a mais importante de todas as salvaguardas. Mas, quando a guerra se torna literalmente contínua, também deixa de ser perigosa. Quando ela não tem um fim possível, não existe necessidade militar. O progresso tecnológico pode cessar e os fatos mais palpáveis podem ser negados ou ignorados. Como vimos, ainda se realizam pesquisas que poderiam ser consideradas científicas, sempre atendendo à necessidade da guerra, mas elas são, em essência, uma espécie de devaneio, de modo que o fato de lhes faltarem resultados reais não tem a menor importância. A eficiência, mesmo eficiência militar, torna-se desnecessária. Nada é eficiente na Oceania, exceto a polícia do pensamento, já que cada um dos superestados é invencível, cada qual é, da mesma forma, um universo em separado dentro do qual se pode praticar sem risco qualquer tipo de perversão do pensamento. A realidade exerce a sua pressão tão somente através das necessidades do dia a dia, a necessidade de comer e beber, de conseguir abrigo e roupas, de evitar a ingestão de veneno ou a queda de janelas de andares elevados. Coisas assim. Entre a vida e a morte, e entre o prazer físico e a dor física, ainda há distinção, mas é só. Sem contato com o mundo externo e com o passado, o cidadão da Oceania é como um homem num espaço interestelar, que não tem como saber qual direção leva para baixo ou para cima. Os governantes desse tipo de estado conseguiram ser mais absolistas que os faraós e os césares. É verdade que ainda são obrigados a evitar que os seus correligionários
morram de fome em números demasiadamente elevados, algo que poderia prejudicá-los, e também são forçados a permanecer em pé de igualdade com o baixo nível de tecnologia militar dos rivais. Todavia, uma vez obtido o mínimo, estão livres para torcer a realidade na direção que acharem melhor. A julgar pelos padrões das guerras pregressas, a guerra de hoje é, portanto, nada mais que uma impostura. É como os embates entre certos ruminantes cujos chifres são dispostos em tal ângulo que não podem realmente ferir um ao outro. Entretanto, apesar de irreal, ela tem sentido. Devora os excedentes de bens e contribui para manter a atmosfera mental, que convém a uma sociedade hierárquica. Hoje, a guerra é tão somente, como veremos, um assunto interno. No passado, os grupos dominantes de todos os países, mesmo reconhecendo os seus interesses comuns e, com isso, limitando a força destrutiva da guerra, de fato, lutavam uns contra os outros e ao vencedor cabia saquear o vencido. Mas, em nossos dias, eles não lutam mais entre si, em absoluto. A guerra é travada entre cada grupo dominante e os seus próprios súditos. E o seu objetivo não é obter ou evitar conquistas de território, mas manter intacta a estrutura da sociedade. Assim, a própria palavra guerra tornou-se ambígua. Provavelmente seria correto afirmar que a guerra deixou de existir ao se tornar contínua. A pressão que exerceu sobre os seres humanos entre o Neolítico e o início do século XX desvaneceu e foi substituída por algo bem diferente. O efeito seria mais ou menos parecido se os três superestados, em vez de lutarem entre si, concordassem em viver numa paz perpétua, cada um deles inviolado dentro das próprias fronteiras. Porque, nesse caso, cada um deles continuaria sendo um universo autossuficiente, livre para sempre da influência moderada do perigo externo. Uma paz verdadeiramente permanente seria, ao mesmo tempo, uma guerra permanente. Aliás, é justamente esse o significado mais profundo do lema do partido. Embora a imensa maioria dos seus membros só o compreenda de forma superficial. Guerra é paz. Winston parou de ler por um momento. Em algum lugar distante, uma bomba-foguete estourou. Ainda não sumira o sentimento abençoado de estar sozinho com um livro proibido, num aposento sem teletela alguma. A solidão e a segurança eram sensações físicas, de certo modo, misturada com um cansaço do corpo. A maciez da cadeira e a brisa suave que acariciava o seu rosto, vinda da janela. O livro o fascinava, ou mais exatamente o tranquilizava. De certa maneira, nada trazia de novo, mas isso também fazia parte do seu fascínio. Dizia o que ele teria dito, se tivesse como organizar os seus pensamentos dispersos. Era produto de uma mente semelhante à sua, porém imensamente mais poderosa, mais sistemática, menos amedrontada.
Ele percebeu que os melhores livros são os que dizem o que já sabemos. Acabara de voltar ao capítulo e, quando ouviu os passos de Júlia na escada e se levantou da poltrona para encontrá-la à porta, Júlia largou a bolsa de ferramentas no chão e se atirou em seus braços. Fazia mais de uma semana que eles não se viam. Recebi o livro, disse ele, quando os dois se soltaram. Ah, é mesmo? Que bom! Sem demonstrar grande interesse de fato, ela se ajoelhou ao pé do fogareiro a óleo para fazer café. Não voltaram ao tema senão depois de terem passado meia hora na cama. A noite havia esfriado um pouco, o que os levou a se cobrir com a colcha. Lá da rua vinham os ruídos familiares de cantorias e botas roçando nas lajes. A mulher corpulenta de braços vermelhos, que Winston vira em sua primeira visita, parecia fazer parte do pátio. Ao que tudo indica, não havia hora do dia em que ela não estivesse caminhando de lá para cá, entre o tanque e o varal. Ora sufocando a si mesma com os prendedores de roupa, ora cantando canções maliciosas a plenos pulmões. Júlia se deitara ao seu lado e parecia estar prestes a dormir. Winston pegou de volta o livro do chão ao lado da cama e se acomodou, com as costas apoiadas na cabeceira. Nós temos de ler isso, Júlia, inclusive você. Todos os membros da Irmandade precisam ler o livro. Por que você não lê? Ela indagou de olhos fechados. Leia alto, é a melhor forma, e você pode ir me explicando tudo. Os ponteiros do relógio marcavam 6, indicando ser 18 horas. Eles tinham 3 ou 4 horas pela frente. Assim, Winston apoiou o exemplar sobre os joelhos e deu início à leitura. Capítulo 1. Ignorância é força. Desde que a história humana começou a ser registrada, e provavelmente desde o fim do Neolítico, podemos distinguir 3 tipos de pessoas no mundo: as altas, as médias e as baixas. Tais pessoas, por sua vez, se subdividiram de diversas maneiras. Responderam por um número incontável de nomes e títulos, e o seu número total relativo, bem como a sua atitude umas para com as outras, variaram de acordo com as eras. Não obstante, a estrutura essencial da sociedade jamais foi alterada. Mesmo após enormes comoções e transformações aparentemente irrevogáveis, o mesmo padrão sempre voltou a se firmar, da mesma forma que um giroscópio em movimento sempre retorna ao equilíbrio, por mais que seja empurrado nesta ou naquela direção. Júlia, ainda está acordada? Estou sim, meu amor. Estou ouvindo. Vai lendo. É maravilhoso. Ele prosseguiu. Ora, sabe-se que os objetivos desses 3 grupos são inteiramente irreconciliáveis. O objetivo das altas é continuar onde já estão. O das médias é trocar de lugar com as altas. E o objetivo das baixas, quando de fato tem algum, pois que uma das características marcantes das baixas é o de estarem tão oprimidas pela quantidade de trabalho
que só durante alguns intervalos conseguem ter alguma consciência de toda e qualquer coisa externa ao seu dia a dia. É abolir todas as diferenças e criar uma sociedade na qual todas as pessoas sejam iguais. Assim, através de toda a história humana, um conflito cujas características básicas permanecem as mesmas se repete de novo e de novo. Por longos períodos, as altas parecem estar bem firmes no poder. Porém, mais cedo ou mais tarde, chega um momento em que ou perdem a fé em si mesmas ou a sua capacidade de governar com eficiência, ou ambas. Então, elas são derrubadas pelas médias, que conquistam o apoio das baixas, fingindo lutar por liberdade e justiça. Assim que atingem o seu objetivo, as médias empurram as baixas de volta para sua posição subalterna, no intuito de se tornarem elas próprias as altas. Nesse momento, um novo grupo de médias se desprende de um dos outros dois grupos, ou de ambos, e tudo recomeça. Um novo conflito se repete. Dos três grupos, apenas as baixas jamais conseguem, sequer temporariamente, sucesso na conquista dos seus objetivos. Seria um exagero afirmar que ao longo da história nunca houve progresso material. Mesmo hoje, nesse período de declínio, o ser humano comum está fisicamente em melhor condição do que há alguns séculos. Mas nenhum progresso em riqueza, nenhum refinamento da educação, nenhuma reforma ou revolução jamais serviu para que a igualdade entre os seres humanos avançasse ao menos 1 milímetro. Do ponto de vista das baixas, nenhuma mudança histórica chegou a significar muito mais que uma mudança no nome dos seus senhores. Por volta do fim do século XIX, a recorrência desse modelo tinha ficado óbvia para muitos observadores. Então, surgiram algumas escolas filosóficas que interpretavam a história como um processo cíclico e pretendiam demonstrar que a desigualdade era a lei inalterável da vida humana. Essa doutrina, é claro, sempre teve os seus adeptos, mas na maneira pela qual foi então exposta, havia uma mudança significativa. No passado, a necessidade de haver uma forma hierárquica de sociedade fazia parte da doutrina específica das altas. Ela era pregada por reis e aristocratas, ainda assim como sacerdotes, advogados e outros parasitas das altas, que amenizavam essa doutrina com promessas de recompensa num mundo imaginário no pós-morte. As médias, enquanto lutaram pelo poder, sempre se valeram de termos como liberdade, justiça e fraternidade. Naquele momento, no entanto, o conceito de fraternidade humana começou a ser atacado pelos que não se encontravam em posições de comando, mas que alimentavam a esperança de ocupá-las em breve. No passado, as médias haviam feito revoluções sob a bandeira da igualdade,
para logo após instalar uma nova tirania sobre os escombros da anterior. Na verdade, os novos grupos de médias proclamavam a sua tirania com certa antecedência: o socialismo, teoria surgida no início do século XIX. Era o último elo em uma cadeia de pensamento que se iniciara nas rebeliões dos escravos da antiguidade e ainda continuava profundamente impregnados pelas ideias de utopia das eras pregressas. Mas, em cada variante do socialismo que surgiu de 1900 para cá, a ideia de estabelecer a liberdade e a igualdade ia sendo abandonada, cada vez de forma mais aberta. Os novos movimentos surgidos no meio do século, Ingsoc na Oceania, neobolchevismo na Eurásia e adoração da morte, como costumava ser chamado, na Lestásia, tinham o objetivo declarado de perpetuar a desliberdade e a desigualdade. É claro que esses novos movimentos emergiram dos velhos e tendiam a conservar os seus nomes, pagando uma espécie de falso tributo à sua ideologia. Mas o real objetivo de todos eles era deter o progresso e manter a história como que congelada em uma só época. O movimento tão familiar do pêndulo deveria ocorrer mais uma única vez e então parar para sempre. Como de hábito, as altas deveriam ser derrubadas pelas médias, que então se tornariam as altas, desta vez. No entanto, por meio de uma estratégia consciente, as novas altas teriam as condições de manter a sua posição indefinidamente. As novas doutrinas nasceram em parte por conta do acúmulo de conhecimento histórico e do desenvolvimento do sentido histórico, que era quase inexistente antes do século XIX. O movimento cíclico da história era agora inteligível, ou ao menos dava a impressão de ser, e, em sendo inteligível, também era alterável. Mas a causa principal, subjacente, era que já pelo início do século XX, a igualdade humana havia se tornado algo tecnicamente possível. Além disso, continuava sendo verdade que os homens não eram iguais no que tangia os seus talentos inatos e era necessário especializar as funções de maneira a favorecer este indivíduo em detrimento daquele. Porém, já não havia nenhuma necessidade real de existirem distinções de classe ou grandes diferenças de riqueza. Em eras pregressas, as distinções de classe tinham sido não somente inevitáveis, como desejáveis. A desigualdade era o preço da civilização. Com o desenvolvimento da produção pela via das máquinas, no entanto, toda a situação se modificou. Embora ainda fosse necessário que os seres humanos realizassem diversos tipos de tarefas, já não era preciso que vivessem em diferentes níveis sociais ou econômicos. Portanto, do ponto de vista dos novos grupos que estavam prestes a tomar o poder, a igualdade humana já não era mais um ideal a ser atingido, mas um perigo a ser evitado. Em épocas mais primitivas,
quando de fato não era possível a existência de uma sociedade justa e pacífica, fora bem fácil acreditar na sua viabilidade. Ora, a ideia de um paraíso terrestre em que os homens vivessem juntos num estado de fraternidade, sem leis nem trabalho brutal, incendiara a imaginação humana por milhares de anos. E tal ideia exercia certo fascínio, mesmo sobre os grupos que realmente se beneficiavam de cada mudança histórica. Os herdeiros das revoluções francesa, inglesa e americana haviam em parte acreditado nos próprios chavões sobre direitos humanos, liberdade de expressão, igualdade perante a lei e assim por diante, inclusive permitindo dentro de certos limites que a sua conduta fosse influenciada por eles. Só que, aproximadamente nos anos 1940, todas as principais correntes de pensamento político eram autoritárias. O paraíso terrestre caiu em descrédito no exato momento em que passou a ser algo possível. Cada nova teoria política, fosse qual fosse o rótulo, conduzia todos de volta à hierarquia e à regimentação. E no endurecimento geral de atitudes que eclodiu por volta de 1930, certas práticas havia muito abandonadas, em alguns casos por séculos: prisões sem julgamento, escravização de prisioneiros de guerra, execuções públicas, tortura para extrair confissões, uso de reféns e deportações de populações inteiras. Não somente voltaram a ser comuns, como eram toleradas e até defendidas por pessoas que se consideravam esclarecidas e progressistas. Somente após uma década de guerras nacionais, guerras civis, revoluções e contra-revoluções em todos os cantos do mundo, é que o Ingsoc e os seus rivais emergiram como teorias políticas integralmente formuladas. Porém, elas tinham sido antecipadas pelos diversos sistemas, em geral chamados totalitários, surgidos no início do século, e as principais características do mundo que emergiria de todo aquele caos estavam óbvias já fazia um bom tempo. Era igualmente evidente que tipo de gente estaria no controle desse novo mundo. A nova aristocracia era composta, em sua maioria, por burocratas, cientistas, técnicos, representantes de sindicatos, especialistas em publicidade, sociólogos, professores, jornalistas e políticos profissionais. Tais pessoas, cuja origem estava na classe média assalariada e nas camadas superiores da classe operária, foram moldadas e criadas pelo mundo estéril da indústria monopolista e do governo centralizado. Comparadas com os seus antecessores, eram menos avarentas, menos seduzidas pelo luxo, mais famintas pelo poder, na sua forma pura, e, acima de tudo, mais conscientes do que faziam e mais decididas a esmagar toda espécie de oposição. Esta última diferença era fundamental. Comparadas com as tiranias atuais, todas as tiranias do passado foram vacilantes e ineficazes.
Os grupos que governavam foram sempre infestados, até certa medida, de ideias liberais e se contentavam em deixar pontas soltas por toda parte, considerando somente os atos explícitos de tirania. Dessa forma, não tinham nenhum interesse em absoluto no que os seus súditos pensavam ou deixavam de pensar. Ora, até mesmo a Igreja Católica da Idade Média era tolerante se comparada aos parâmetros atuais. A razão disso, em parte, era que no passado nenhum governo conseguiu de fato manter os seus cidadãos completamente sob controle. A invenção da imprensa, no entanto, facilitou a tarefa de manipular a opinião pública. E o rádio e o cinema aprofundaram o processo. Com o surgimento da televisão e o avanço tecnológico que possibilitou a recepção e a transmissão simultânea por via do mesmo aparelho, a vida privada chegou ao fim. Cada cidadão, ou ao menos cada cidadão suficientemente importante para merecer ser alvo de espionagem, passou a poder ser mantido 24 horas por dia sob os olhos da polícia e ao alcance da propaganda oficial, com os demais canais de comunicação vedados. Existia pela primeira vez a possibilidade de impor a todos os cidadãos a completa obediência às determinações do Estado, assim como a completa uniformidade de opinião em todas as partes. Passado o período revolucionário de 1950 a 1960, a sociedade se reagrupou, como sempre, entre os 3 tipos de pessoas: altas, médias e baixas. Mas as novas altas, ao contrário das antecessoras, já não agiam por instinto. Elas sabiam muito bem o que era preciso para garantir a sua posição, que o coletivismo é a única base segura para a oligarquia. Já se sabia fazia um bom tempo. Riqueza e privilégio são defendidos com grande eficácia quando possuídos conjuntamente. A assim chamada abolição da propriedade privada ocorria no meio do século. Na verdade, veio a significar a concentração da propriedade em um número muito menor de pessoas, com a diferença de que os novos proprietários eram um grupo e não mera massa de indivíduos. Ora, se é verdade que individualmente nenhum membro do partido possui coisa alguma, exceto alguns bens pessoais de pouca importância, coletivamente, por sua vez, o partido é dono de tudo na Oceania, visto que a tudo controla e dispõe dos seus produtos como bem entende. Nos anos que se seguiram à Revolução, ele teve a oportunidade de ocupar essa posição de comando praticamente sem oposição, uma vez que o processo como um todo era representado como um ato de coletivização. Sempre se acreditou que, caso a expropriação da classe capitalista ocorresse, o socialismo cresceria dali e, inquestionavelmente, os capitalistas haviam sido expropriados. Fábricas, minas, terras, casas, transporte,
tudo lhes foi confiscado. E, considerando que essas coisas haviam deixado de ser propriedade privada, a conclusão era que agora elas certamente eram propriedade pública. O Ingsoc, que brotou do movimento socialista anterior e dele herdou toda a fraseologia, na verdade conseguira concretizar o que existia de mais importante no programa socialista. E o resultado disso, antecipadamente previsto e galgado, foi tornar permanentemente a desigualdade econômica. Mas o problema de tornar permanentemente uma sociedade hierárquica vai bem mais fundo do que isso. Só há 4 maneiras de um grupo governante abandonar o poder. Ou ele é vencido de fora, ou governa tão mal que as massas são levadas à revolta, ou permite que surja um grupo forte e descontente de médias, ou perde a confiança e a disposição para governar. Mas essas causas não atuam em separado. Quase sempre todas elas estão juntas em alguma medida. Uma classe dominante capaz de proteger-se de todas elas ficaria indefinidamente no poder. Assim, no fim das contas, o fator preponderante é a atitude mental da própria classe dominante. Depois de meados deste século, desapareceu o primeiro perigo. As 3 potências em que o mundo se dividiu são efetivamente invencíveis e só poderiam se tornar vulneráveis por meio de lentas mutações demográficas, que um governo com amplos poderes consegue evitar facilmente. O segundo perigo é hoje apenas teórico. As massas nunca se revoltam espontaneamente e tampouco se revoltam só por serem oprimidas. De fato, se não lhes é permitido ter padrões de comparação, elas nem ao menos se darão conta que são oprimidas. As crises econômicas recorrentes de eras pregressas foram totalmente desnecessárias e hoje em dia não se permite que ocorram, mas podem ocorrer. Outros deslocamentos igualmente grandes, sem que se verifiquem resultados políticos, pois a insatisfação não consegue se tornar minimamente articulada. No que tange ao problema do excedente de produção, latente na nossa sociedade desde o desenvolvimento do aparato tecnológico, esse se soluciona através do mecanismo da guerra contínua. Ver capítulo 3. Que também é útil para ajustar o moral público aos níveis adequados. Do ponto de vista dos nossos atuais governantes, portanto, os únicos perigos genuínos são o surgimento de um novo grupo de pessoas capazes, subempregadas e com fome de poder, e o crescimento do liberalismo e do ceticismo nas suas fileiras. Isso significa que o problema é educacional. É uma questão de moldar continuamente a consciência tanto do grupo dirigente como do grupo executivo, situado logo abaixo dele. Quanto à consciência das massas, só se faz necessário influenciá-la de modo negativo.
Uma vez tudo isso considerado, seria possível deduzir, caso ela já não fosse conhecida, a estrutura geral da sociedade oceânica. No alto da pirâmide se encontra o Grande Irmão. O Grande Irmão é infalível e todo-poderoso. Cada sucesso, realização, vitória ou descobrimento científico, assim como toda sabedoria, felicidade e virtude, tudo isso é atribuído diretamente à sua liderança e inspiração. Ninguém jamais viu o Grande Irmão. Ele é um rosto nos cartazes, uma voz nas teletelas. Podemos ter razoável certeza de que ele nunca morrerá. E da mesma forma, há uma considerável incerteza da data em que ele nasceu. O Grande Irmão é a forma pela qual o partido decidiu se mostrar ao resto do mundo. A sua função é ser um ponto focal de amor, medo e reverência. Emoções mais facilmente sentidas em relação a um único indivíduo do que a toda uma organização. Abaixo do Grande Irmão vem o partido interno, com membros limitados a 6 milhões, o que equivale a um pouco menos de 2% da população da Oceania. Abaixo do partido interno vem o partido externo, que também pode ser chamado de mãos do Estado, enquanto o anterior seria o cérebro. Abaixo deles vêm as massas, sem voz, a qual nos referimos usualmente por proletas, que totalizam em torno de 85% da população. Nos termos da nossa classificação anterior, os proletas equivalem às baixas. Uma vez que a população escravizada das terras equatoriais, que troca de mãos constantemente, não é bem uma parte permanente, tampouco necessária dessa estrutura. Em princípio, ser parte de um desses 3 grupos não é algo ligado a uma hereditariedade. O filho de pais que pertencem ao partido interno não será, em teoria, automaticamente mais um filiado dele no futuro. A admissão em qualquer das esferas do partido é feita via exame, prestado aos 16 anos. Não há nenhum tipo de discriminação racial, nem nenhum favorecimento de uma província sobre outra. Nos postos mais elevados do partido encontram-se judeus, negros e sul-americanos de origem indígena, sendo que os administradores regionais serão sempre convocados dentre os habitantes daquela área específica.